vestidos de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, à semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o capítulo 9 e vamos ler do versículo 20 até o versículo 25. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, logo que Paulo teve um encontro com Jesus, que Ananias foi na sua casa, orou por ele, e ele passou a pregar na cidade de Damasco. Só que quando Paulo começou a dizer que só Jesus Cristo salva, os judeus que moravam em Damasco ficaram assustados, admirados, boquiabertos. E o motivo é que eles sabiam que Paulo tinha ido para Damasco para amarrar os cristãos, prender os cristãos e levar os cristãos para os principais sacerdotes, para serem colocados na cadeia. Só que Paulo, em vez de prender os cristãos e amarrar os cristãos e conduzir os cristãos para a cadeia, para os principais sacerdotes, Paulo estava pregando e demonstrando para todos os cidadãos de Damasco que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor. E então eles diziam: o que está acontecendo aqui? E eles não tiveram uma explicação lógica, porque também eles não sabiam do encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, que transformou a vida de Paulo. E então Paulo continuou pregando, mas passou alguns dias pregando lá em Damasco. Só que os judeus deliberaram matar Paulo. Vamos matar esse homem. Ele vem para cá para prender os cristãos e agora está pregando Jesus igual os crentes.
a matá-lo. E então eles fizeram um plano para matar o apóstolo Paulo. Só que esse plano chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. E eles ficavam aguardando Paulo sair pela porta da cidade, porque eles pensavam, quando ele sair, nós vamos pegá-lo e vamos matá-lo. Só que os cristãos lá de Damasco, não era tão burro assim, né? Eles tinham um raciocínio, eles pensavam. E então, o que é que eles fizeram? Eles colocaram Paulo dentro de uma cesta e desceram Paulo pela muralha. E então, Paulo conseguiu sair de Damasco pela muralha. Numa cesta, tirado pelos cristãos pela muralha. E foi embora. E esses que fizeram plano de matá-lo, quando ele passasse pela porta da cidade, eles ficaram lá esperando. Mas eles não conseguiram detectar que Paulo já estava longe. Rapaz, Paulo saiu pela muralha lá, num cesto, foi embora. Conseguiram matar o apóstolo Paulo? Claro que não. Claro que não conseguiram. Então, esse texto aqui é o primeiro texto que Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas aqui ele agora se torna um cristão e agora ele está sendo perseguido pelos judeus, porque ele está pregando o evangelho. O que é que você deduz? Você deduz que pregar o evangelho não foi muito fácil assim como você pensa. Não foi tão fácil assim. E Paulo, ele mesmo disse, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está escrito lá, Paulo falou isso. Mas a igreja primitiva deixou de pregar por causa das perseguições, porque eles eram presos, porque eles eram amarrados, porque eles eram torturados, porque eles... Não, eles não deixaram de pregar. A perseguição continuava, mas a pregação também continuava. É por isso que o evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Agora, hoje, tem perseguição ao evangelho de Cristo? Tem perseguição. Mas a pergunta é, o evangelho vai deixar de ser pregado por causa de perseguição? Claro que não. Claro que não. O evangelho vai continuar sendo pregado, porque Jesus Cristo, ele disse, este evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho, ou com perseguição ou sem perseguição, não interessa. O evangelho vai ser pregado e todos os moradores da terra vão saber e vão ouvir que só Jesus Cristo salva. Louvemos nós ao Senhor com todo o nosso ser, unidos no evangelho. Vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma
o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus enquanto há que viver. Oremos, agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.